Ora, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. A apresentação de hoje, desta semana, aqui já no final da semana, vamos abordar aqui o tema sobre a situação atual, então, do mercado. Será que já atingimos o bottom do mercado? É isso que vamos ver. Esta semana ficou marcada, então, pelas minutas da última reunião da FOMC. Tivemos também alguns dados importantes sobre a economia americana, sobretudo sobre a economia norte-americana e ainda durante esta sessão de sexta-feira vamos ter aqui os dados sobre as perspectivas em torno da inflação a 1 ano e a 5 realizados pela Universidade de Michigan e também o índice de confiança dos consumidores também realizado então pela Universidade. Além disso, ainda serão conhecidas uma nova métrica sobre a inflação, o PCE, que deverá então mostrar se de facto a inflação começa então a dar sinais de abrandamento ou não e se de facto já atingimos o pico no mês passado, como alguns bancos de investimento já vieram a referir. Ora, no topo da agenda então desta semana ficou claramente marcado pelas declarações de Powell, de também vários membros da Fed. Por outro lado, existem algumas preocupações sobre a economia chinesa, de que possa então começar a abrandar o crescimento, e isso que naturalmente que terá um impacto nos mercados, não só na própria economia doméstica, mas naturalmente no resto do mundo, por isso aqui a contribuir também para os receios em torno de um eventual período de, não vamos dizer já recessão, mas um período em que o crescimento económico deverá abrandar significativamente, principalmente em comparação com os últimos anos. Ora, se formos a ver, devido a este mesmo problema, devido ao facto de existirem receios de que podemos aqui estar num período em que a economia deverá então crescer a um ritmo mais lento, portanto, aqui a apontar para um abrandamento, também as expectativas em torno das taxas de juros começam a baixar. Por isso, aqui esse acaba por ser um ponto que, de certo modo, pode também apoiar ou pode pelo menos atenuar parte das recentes quedas que temos vindo a verificar nos mercados, principalmente motivados pela postura mais hawkish, mais restritiva da Fed, neste caso, e que, portanto, o facto de começarmos aqui, pelo menos, a assumir que existe o risco de haver um abrandamento económico à escala mundial, pode fazer aqui também com que as taxas de juros, ou pelo menos o ritmo das taxas de juros, possa aqui levar um abrandamento que poderia, em termos de mercados de capitais, poderão sair de certo modo beneficiados, nem que seja no curto prazo. Ora, por falar então no mercado de capitais, no lado do mercado acionista, como aqui vamos ver, continuamos aqui a ver avaliações muito oversold, portanto, em comparação com os resultados que as empresas têm apresentado, sobretudo os resultados que as empresas têm apresentado, que têm sido positivos, apesar de tudo, têm sido positivos e aquilo que tem pesado no sentimento do mercado não tem sido os resultados das próprias empresas, têm sido sim as projeções para os próximos tempos. Portanto, o mercado tem vindo aqui a reagir àquilo que pode acontecer no futuro e não propriamente aquilo que está a acontecer neste momento. Se formos olhar para o S&P, neste momento está a cerca de 20% abaixo dos seus máximos históricos, e o Nasdaq, portanto aqui o setor tecnológico acaba por ser sempre aquele que fica mais fragilizado num cenário em que as taxas de juros aumentam, devido também a toda a exposição e devido também ao setor que tem constante crescimento, aqui a registrar quedas um pouco maiores, portanto neste momento está a 30% abaixo dos seus máximos históricos. Reparem também neste gráfico, portanto conseguimos ver que aqui a liquidez, que as ações têm vindo, as equities têm vindo aqui a registrar quedas cada vez maiores nos últimos tempos, devido também aos receios sobre o risco, ou potencial risco de recessão. Se olharmos para as recentes correções do S&P, se olharmos para o índice de sentimento, para o indicador de sentimento no mercado, conseguimos ver que ainda estamos um pouco longe dos valores da pandemia, mas estamos em valores próximos do que aconteceu em 2018, 2019, onde a Fed começou a reduzir o balance sheet, começou a reduzir então, aliás, começou a vender os seus títulos
e que acabou aqui por também trazer aqui uns períodos de maior correções nos mercados, portanto aqui também conseguimos ver exatamente isso mesmo. Este é um indicador interessante, embora ainda não esteja a dar sinais extremos, pode aqui também começar a apoiar ou a sustentar uma eventual recuperação. Se olharmos aqui para este gráfico que mede sobretudo os investidores de retalho, conseguimos ver que o pânico começa também a ser instalado, portanto aqui à medida que os mercados vão caindo, já não, já não de forma tão de curto prazo, mas mais duradouras. Portanto, não temos assistido a reações que assistimos ao longo da pandemia, onde os mercados caíram, entraram em sell-off, mas também depressa começaram a recuperar. Agora nós temos estado aqui a assistir, pelo menos desde o início do ano, para não contar com os últimos 2 meses do último ano, a fortes quedas graduais, e isto está aqui a provocar também o sentimento, sobretudo no sentimento dos investidores mais pequenos, dos investidores de retalho, e tem-se verificado aqui também pela utilização de options que têm aumentado e aumentam, é natural, aumentam sempre em períodos em que o mercado está mais instável. Portanto, reparem aqui no período de 2008, aqui no período também, não tanto nos Estados Unidos, isto foi mais na zona euro, mas no período 2012-14, mas depois aqui 2016, pandemia, e novamente estamos aqui em níveis quase próximos da pandemia. Portanto, aqui também a sinalizar alguns medos, alguns riscos que podem, dado aqui, só voltando aqui ao gráfico, dado aqui estes valores, dado aqui o comportamento do preço no passado, podem também apoiar uma recuperação, nem que seja no curto prazo aqui nos mercados. Ora, se olharmos aqui no lado do S&P, conseguimos ver que o setor do IT tem sido mais prejudicado, portanto já perdeu quase 21% do seu valor ao longo só deste ano. Portanto, aqui novamente o setor tecnológico a ficar mais exposto aos eventuais riscos, ou potenciais riscos de recessão, e naturalmente também o clima de aumento de taxas de juros não ajuda em nada. Além disso, temos aqui outra ameaça que ainda não está a ser muito bem compreendida pelo mercado, nem pelos próprios investidores, mas que dependerá muito como é que as autoridades em cada país irão aqui conduzir a nova varíola do macaco. Até agora tem-se registado alguns casos, os casos não têm sido muitos, têm acontecido sobretudo na zona euro, o aumento dos casos, não em termos de riscos para a saúde, não se compara nem de perto nem de longe com a situação da Covid-19, mas mesmo assim já houve países como a Bélgica que impuseram medidas de confinamento de 20 dias para quem estivesse afetado com este vírus. Portanto, isto continua a ser um fator que poderá ser um fator de risco. Vamos ver como é que se desenvolve. Até ao momento não existem assim dados que apontem para um grande risco. Esta variante, este vírus também não é novidade, já existia antes. E neste momento o mercado também não tem reagido, mas isto é um ponto certamente que devemos aqui acompanhar agora ao longo das próximas semanas para perceber como é que será a evolução. Temos também então o caso da China, que este tem sido sobretudo o principal problema para o mercado. O risco de abrandamento económico na China é claramente negativo, apesar da China já ter começado a desconfinar novamente grandes cidades como Xangai. Se olharmos aqui para o preço do cobre e para o Credit Impulse, portanto, isto mede aqui basicamente a atividade económica, praticamente a atividade económica chinesa, conseguimos ver que existe uma grande correlação entre o preço do cobre e o preço, e aqui é o China Credit Impulse. Reparem que existe neste momento uma divergência, portanto pode aqui fazer com que esta métrica também aumente, o que seria também positivo para a economia. Se formos aqui a ver as expectativas ou as projeções para o crescimento económico na China, também que estão constantemente a ser revistas em baixa, o que não ajuda em nada. O Goldman Sachs fez outra revisão em baixa do crescimento da China. Neste momento espera que a economia chinesa cresça 4%, o que não é mau, e que cresça 1,5% ao longo deste segundo trimestre. No entanto,
temos aqui assistido a alguns sell-offs nas obrigações, o que faz com que se traduza também aqui algum receio nos mercados e, portanto, pode aqui a economia chinesa ser também algo a terem atenção, principalmente quando se trata de mercados emergentes que são sempre mais voláteis em comparação com os outros mercados. Também se formos aqui a ver, portanto, isto aqui conseguimos ver as últimas medidas de confinamento ao longo do mês de março, maio. Neste momento estão aqui a ser contabilizados muito menos casos do que se era contabilizado antes de Covid-19. As políticas de tolerância zero à Covid na China continuam a ser aplicadas e isso também acaba por limitar muito a atividade económica na própria economia. E, portanto, isto, sendo a China a segunda maior economia do mundo, acaba por também trazer repercussões para o resto do mundo, mas, portanto, aqui à medida que a economia começa a abrir, à medida que Xangai começa também a aliviar as medidas de restrição, naturalmente que pode aqui traduzir-se num aumento da atividade económica e isto pode aqui ser bom. Enquanto que o milho, e aqui para concluirmos, continua a ser também um ponto que pode pesar novamente nas pressões inflacionistas. O preço dos grãos tem vindo a aumentar desde o início da guerra, estabilizaram há pouco tempo, mas parece que o milho continua aqui a apresentar algumas pressões de compra no preço. Aqui a fraca colheita nos Estados Unidos, em conjunto também com a destruição de vários campos na Ucrânia, estão a impulsionar ainda mais os preços, o que pode levar a que possa aqui justificar-se novamente uma subida, mesmo o posicionamento especulativo por parte dos investidores está então a aumentar, portanto estão cada vez mais bullish, o que também acaba por aumentar ainda mais as pressões sobre a própria matéria-prima, a commodity. Para esta semana tivemos aqui vários dados importantes, nomeadamente earnings, como a gigante Nvidia, que apesar dos resultados não terem sido maus, as projeções acabaram por preocupar os investidores. A Alibaba teve resultados muito bons e refletiu sobretudo na valorização das ações da empresa, que chegaram a certo momento a valorizar mais de 15%. E ao longo desta semana tivemos também aqui o índice que mede o estado da economia na Alemanha, que apresentou até dados positivos. Tivemos também os PMIs na zona euro e nos Estados Unidos. Tivemos a decisão sobre o RBNZ, portanto o Banco Central da Nova Zelândia, que aumentou pela segunda vez consecutiva em 50 pontos base as taxas de juros, a fim também de combater o aumento da inflação. E tivemos as minutas da FOMC, da última reunião de maio, que apontaram então aliás, não apontaram para nenhuma mudança, mas colocaram aqui a possibilidade da Fed adotar uma postura mais restritiva se for necessário. Tivemos também aqui outros dados sobre o Banco da Turquia, tivemos os dados sobre o PIB nos Estados Unidos, que saíram um pouco abaixo daquilo que se esperava. E hoje vamos ter então os dados sobre o PCE, mais uma métrica sobre a inflação e os dados também realizados pela Universidade de Michigan, que embora sejam apenas revisões, são sempre muito importantes de se acompanhar, porque tem uma correlação muito elevada com o PIB nos Estados Unidos, portanto aqui é importante de acompanhar. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bom fim de semana a todos e até para a semana.